sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não. Amém. Em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 13, dizem coisas que mostram algo interessante. Muitas pessoas se desviam da verdade e negam a verdade, afirmando textos onde ali mesmo, ali próximo, algo é afirmado que ele quer deixar de lado, ele não quer abraçar aquilo, ele acha que pode escolher realmente o que quer ou o que não quer na palavra de Deus. Então, Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 13, Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Uma das coisas que eu mais li sobre guerras foi sobre a Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Eu li vários livros a respeito disso, me interessei de ver a narrativa de várias pessoas diferentes. Então, a guerra no Pacífico, ela tem um tom um pouco diferente. Ela começa em 7 de dezembro de 41, quando o Japão ataca Pearl Harbor. E então começa uma guerra totalmente diferente, porque ela é no Pacífico, é o maior oceano do nosso planeta. Nós sabemos que a água cobre a maior parte do planeta, então o tamanho do Pacífico é gigantesco, muito mais do que a gente imagina, assim, a imensidão. E eu lembro que há um tempo atrás eu vi um seriado chamado O Pacífico. É um seriado que na época, em 2010, foi o seriado mais caro da história. Custou 600 milhões o seriado. Ele é dividido em 10 partes e ele conta a história de 3 marines, 3 fuzileiros navais nessa guerra no Pacífico. E, na verdade, a produção é caríssima. Tem Spielberg e Tom Hanks, que já tinham feito uma parceria contando uma história também super interessante sobre a Segunda Guerra Mundial em 2001, chamado Band of Brothers, que é um seriado que conta a história da companhia Easy americana de paraquedistas, e conta a história desde que eles começaram, os meninos lá, 18 anos, a treinar, a pular de paraquedas, a atirar, até eles desembarcarem na Europa, participar de toda a guerra, até que a guerra acabe. Então, vários morrem, mas no seriado tem os velhinhos que ainda estão vivos. O seriado foi feito em 2001, e eles, no meio das cenas, de vez em quando, uma das pessoas que estavam participando daquilo tudo fala um pouco a respeito uns velhinhos. E isso também tinha sido feito, produzido por Tom Hanks e Spielberg, porque eles trabalharam juntos em 98 num filme famoso chamado Resgate do Soldado Ryan. Então eles acharam tão interessante que fizeram essa dupla aí, que deu o Resgate do Soldado Ryan, depois deu Band of Brothers, em 2010, Pacífico. Então nós sabemos que a guerra demorou a acabar no Pacífico. Ela acaba depois que a guerra acabou
na Europa, né? Acho que 30 de abril de 45, os russos entraram em Berlim e Hitler se matou. Logo depois a guerra acaba na Europa, mas ela continuou no Pacífico. Por que eu acho assim interessante a guerra no Pacífico e diferente das outras guerras? Porque você tem a sensação de que depois que o Japão ataca os Estados Unidos, que a única coisa que você vai ter é os Estados Unidos vão retalhar, não é, a agressão, e a guerra é em ilhas. E existem milhares de ilhas no Pacífico, é o maior oceano. Então, os pontos mais distantes dos continentes estão ali no Pacífico. E há milhares de ilhas. E a guerra que acontece no Pacífico, ela acontece ilha por ilha, das milhares de ilhas. Agora você, às vezes, é uma ilhazinha rochosa, no meio do nada, assim, distante do continente, a beça, e milhares de pessoas morrem a cada ilha que vai ser tomada. Os japoneses estavam lá, fortificados, e tirar eles de lá era muito difícil. E ganhar essas ilhazinhas foi tão difícil que foi isso que fez os Estados Unidos achar que tinha que jogar a bomba atômica no Japão. Porque se tomar aquelas ilhas dos japoneses custou a quantidade enorme de ilhas, de vidas, milhares e milhares de vidas, eles imaginavam como ia ser tomar o Japão, bairro por bairro, cidade por cidade, ia ser morrer milhões e milhões e milhões, por causa dessa luta tão difícil. O seriado tem 600 minutos, é 1 hora cada episódio, e nós sabemos que a guerra no Pacífico, então, só acaba quando os Estados Unidos jogam a bomba em Nagasaki e Hiroshima, com 3 dias de diferença, acho que foi 6 e 9 de setembro de 45, e o Japão logo depois se entrega, a guerra acaba. Então essa luta por esses minúsculos pedaços de terra e rocha no meio do Pacífico parece insignificante, porque 2 nações estavam ali lutando, aquelas batalhas que morriam milhares de pessoas por causa mas porque em cada uma dessas ilhas eram montados aeroportos, bases, onde se conseguia partir para outra ilha e montar aeroportos, bases, e para outra ilha. Então, cada ilha era um trampolim no Pacífico. O Japão usou assim, os Estados Unidos também usou assim. Cada ilha que era tomada era um trampolim para a próxima ilha. Tanto um quanto o outro, o desejo era chegar no país, no continente, chegar no Japão. Como o Japão chegou na América do Norte, cada ilha daquela era um trampolim para a próxima. Então há muitas lições que nós podemos tirar disso, mas o que nos interessa hoje é que pequenas coisas podem levar a grandes coisas. Aquela luta de milhares de pessoas morrer por causa de um pedacinho de terra, você poderia dizer, para que lutar tanto para isso? O objetivo eram coisas grandes, mas para coisas grandes acontecerem, eles tinham que lutar por aquelas coisas pequenas. Então, o Espírito Santo ele nos desafia na palavra, na palavra de Deus, todos nós, a olharmos aquilo que nós achamos de pequenos pecados, ou de pecados que nós achamos loucamente mais aceitáveis, como algo que vale na batalha de vida ou morte. Você tende a se sentir uma pessoa melhor, quando você se compara com a escuridão da nossa cultura e sociedade. Até lá no mundo as pessoas fazem isso. Eu não sou um cara totalmente mau, nunca matei ninguém, ou eu nunca adulterei, eu nunca roubei algo de verdade, eu pago meus impostos, eu tento andar mais ou menos dentro do limite de velocidade, eu tento não odiar as pessoas, tento no máximo. Mas enquanto eu não cometi coisas que eu, na minha mente, esquecendo o mundo e falando de nós, eu acho grande, eu descanso com a ideia de que eu não fiz essas coisas e me torno um relapso com aquelas coisas pequenas que existem na minha vida. Eu não consigo entender qual é a batalha pela qual eu fui chamado a viver. A maior parte da vida das pessoas tende à mediocridade por causa dessas coisas
não é? Porque a gente não entende a batalha nem a guerra, e nós, enquanto o continente não é conquistado, nós achamos que está tudo bem, porque nós não entendemos o que a Bíblia diz a respeito disso, nem o que o pecado é de verdade, nem o nosso chamado. O nosso continente não foi atingido ainda, e nós achamos que pequenas ilhas podem ser conquistadas, como se aquilo não representasse o que representa de verdade. Você vê que na Guerra do Pacífico não era assim. O Japão lutava por uma ilha até a morte. Eles sabiam que aquela ilhazinha, apesar de estar a milhares de quilômetros do Japão, seria o trampolim para outra ilha, e milhares de ilhas, até que os Estados Unidos estaria assim, lá no continente, lá no Japão, como acabou acontecendo. Então nós, às vezes, lutamos até, imprimimos certa seriedade sobre o continente, ele não ser conquistados. Ao mesmo tempo, eu permito alegremente que ilha após ilha caia sob o domínio de Satanás. Então, certamente, ataques concentrados ao continente vão acontecer. Quando você vê o pecado irromper na vida de alguém, nunca pense que o pecado acontece. Quando você acha que aquilo mais grave aconteceu na vida de alguém, nunca acha que aquilo mais grave aconteceu simplesmente, sabe? Caim matou Abel, Davi adulterou. Essas coisas não acontecem assim. Isso você está vendo o continente ser invadido, mas ele não é assim que aquilo de repente aconteceu. Spurgeon, que amanhã vai completar 181 anos do nascimento de Spurgeon, né? Se ele tivesse vivo, teria 181 anos. Ele diz assim num sermão dele: se você, nas guerras do passado, se você desejava atravessar um abismo, muitas vezes o costume era tirar uma simples flecha e atravessar o abismo com uma linha quase imperceptível. E essa linha, passando por cima do abismo, puxava uma corda, depois essa pequena corda puxava um cabo, e depois esse cabo puxava as partes de uma ponte suspensa, e logo milhares de soldados invadiam um castelo que parecia totalmente seguro. Você vê, não acontece assim, é o que ele está dizendo. Muito tempo atrás, eu estava lendo uma reportagem sobre um assassinato em Toronto, no Canadá, de um homem que ele era um cara sozinho, não tinha ninguém na vida, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha amigos, não tinha ninguém. Ele começou a mexer na internet e buscar em pornografia na internet, de certa forma, preencher essa vida dele. Só que ele não ficou só nisso. Como sempre a pornografia faz, cada vez ele queria algo mais pesado e perverso para olhar. É assim, funciona assim a vida. E tempos depois, ele estava olhando pornografia infantil na internet. E ele continuou nesse processo decadente. Até que um dia, uma menina menor, uma criança, passou um dia perto da casa dele, ele conversou com ela, e acabou que ele levou ela para a casa dele, e dias depois a polícia achou o corpo da menina. Quando ele foi preso, o bairro ficou assim assustado. Uma das pessoas que moravam lá há tanto tempo, uma pessoa maravilhosa para os vizinhos, como isso pode acontecer? Eu lembro que ele disse que ele não planejou aquilo. Ele não planejou, vou matar alguém. Mas naquele dia, ele não planejou a longo prazo, naquele dia sim. Você vê, dia após dia, cada ilha da consciência daquele homem foi sendo tomada. Cada dia que ele brincava com pornografia, ele dava um passo a mais. Ilhas eram conquistadas, até que o continente foi invadido, e essa tragédia aconteceu, e ele, enfim, chegou a esse fim, não é? Ele podia no início não ter uma intenção horrível assim, ele podia achar que era só uma brincadeira ali, na tela do computador, mas não funciona
a vida sim. O que nós podemos dizer na vida desse homem é que Satanás conquistou ilha após ilha no coração, obliterando a mente, com racionalizações, talvez chafurdando no fato dele ser uma pessoa sozinha, até que finalmente chegou no continente, e é isso que Spurgeon está dizendo, é isso que a campanha no Pacífico fala para nós. Então Spurgeon diz: tome cuidado desses pequenos começos do pecado, esses que não parecem sérios. O começo do pecado é como um pequeno vazamento numa represa. Ele diz: você inicialmente não tem nada, você só vê um lodo, em seguida começa a gotejar, e depois você vê um fluxo delgado, e depois você já vê a água realmente passando ali, e finalmente uma inundação, e aquela muralha enorme da represa é varrida, e então uma cidade inteira é inundada, e uma tragédia acontece. Você não foi que aconteceu aquilo tudo num dia só. É o que Spurgeon está dizendo. Ilha após ilha é conquistada passo a passo. Então não nós aqui não temos problema com pornografia, mas esse princípio na internet, mas esse princípio é o mesmo. Thomas Brooks, que é talvez o meu puritano favorito, se é que a gente pode ter isso, nasceu em 1608, morreu em 1680, escreveu livros maravilhosos. Ele falando sobre isso, ele diz assim: olha, cuidado com aqueles pequenos começos de pecado que não assustam a tua alma e não chegam a despertar um verdadeiro arrependimento em você. Esse é o poder e o perigo dos pecados que você acha pecados menores. Pequenos pecados muitas vezes deslizam para a alma e escavam e trabalham secretamente, imperceptivelmente na alma, até que ele esteja tão forte que ele pegue você pelo pescoço e ele corte a sua garganta. Quer dizer, todos esses nomes estão falando sobre a mesma coisa. Há um caminho para nós, um caminho de viver para a glória de Deus. E muita coisa do que aconteceu no dia ou de hoje pode ter sido exatamente aquelas coisas que você achava não importantes, mas que era uma ilha menos no vasto oceano em direção ao continente da vida. Ninguém, nunca acredite assim: olha, aquela pessoa ali caiu em adultério, aquele lá pecou daquela forma, aquele pecou. Essas coisas não acontecem assim, nunca. Pedro negou Jesus, não acontece assim. Isso tem esse processo. Você começa com a evasão de pequenos males, a ideia de pequenos pecados, você deixa na sua vida pequenas inconsistências, você acha que não é nada demais pequenas fraquezas, você acha que pode cometer pequenas loucuras, pequenas indiscrições, pequenas imprudências, tudo parece pequeno. Tem coisas na tua vida que você chama de pequenas manias. Não, essas apenas pequenas manias, pequenas indulgências para com o teu ego. Isso é o meu temperamento. Pequenas indulgências para com a carne, pequenos atos de indolência, ou de indecisão, ou de desleixo, ou de covardia. Você agiu de maneira covarde hoje no dia em relação a Deus no mundo, mas foi uma coisa pequena, eu só me omiti, pequenos equívocos, ou pequenas aberrações na estrutura da integridade, pequenos toques de desalinho, uma pequena mesquinhez na sua vida, poucas indiferenças, um pouco de indiferença ao sentimento das outras pessoas, desejos que você rotulou de neutros, pequenos surtos de temperamento que você acha que não é grande, não é nada demais, porque não trouxe um grande problema, pequeno egoísmo, pequena vaidade, pequena. A única coisa que a Bíblia diz é: evite as coisas pequenas, porque toda a beleza da santidade de Deus se esvai assim, dessa forma. Essa é a história de todos nós. Você não tem oportunidades, e nem acontece na sua vida coisas grandes todos os dias. Provavelmente nunca vai acontecer na sua vida uma ocasião para você trair sua mulher ou seu esposo e adulterar. Pode ser, mas todos os dias
você tem diante de você a possibilidade de um olhar lascivo. Você pode achar que isso é pequeno. Se você acha isso, uma ilha foi tomada. É assim que funciona. Então é fácil no dia a dia ser roubado de você o único olhar lascivo e não um adultério. E nós podemos pensar que evitando coisas grandes, nós estamos realmente evitando o mal. Mas Jesus tratou duramente isso. Ele diz assim: mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçar, já cometeu adultério com ela. A Bíblia de maneira nenhuma endossa a ideia maluca de que pecado não tem tamanho, que pecado é tudo igual. E nós vamos ver isso outro dia, e não hoje. É óbvio que não é tudo igual. Não é? Deus é justo, Deus olha as coisas assim. É óbvio que o fim a que o pecado leva é igual, assim, a separação eterna de Deus, mas mesmo assim não é igual. Deus vai julgar todas as pessoas do mundo segundo aquilo que elas fizeram, viveram. Deus será justo. Mas não é o que a gente vai ver agora. Mas o que a Bíblia está dizendo é que, por exemplo, ele diz assim: mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Jesus não deu um espaço ao pecado. Ele acha, você devia tratar cada ilha que os Estados Unidos estava tentando tomar, como o Japão defendeu a sua ilhazinha. Ela não tinha nada, ela era uma porcaria, mas o Japão sabia que a ideia era tomar aquela ilha, fazer uma base para ser um trampolim para a próxima ilha. E por maior que fosse o Oceano Pacífico, por mais gigantesco que ele fosse, e com aquelas milhares de ilhazinhas, os Estados Unidos ia chegar até o Japão. Perder as ilhas não era nada demais. Nosso país está aqui, uma ilhazinha que vale. Não é. É o que Jesus está dizendo. Se você acha que você pode, por não adulterar, brincar com o olhar lascivo, você não entendeu o pecado, nem o teu chamado. Então, ele está dizendo, ninguém, sabe, Caim não resolveu um dia matar seu irmão. Ressentimento, sensação de que alguém está tendo aquilo que é meu, amargura, essas coisas vão sendo. Então, por exemplo, agora essa crise constante que Israel vive, o Hezbollah, o Hamas, às vezes mandam 5 caras invadir lá um negócio. Isso é o quê? É guerra. Não importa se foi 5 ou se o Hamas, o Hezbollah, mandasse todo o seu efetivo, é guerra. Em 82, a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, que pertence à Grã-Bretanha. O que aconteceu? Guerra. A Inglaterra não pensou, olha, estamos aqui na Europa, eles invadiram uma ilhazinha lá na América do Sul. Isso tem nada a ver, isso não tem problema para nós. Não. Aquela ilha pertence ao Reino Britânico. E eles invadiram a ilha. Então nós vamos com nossos navios e morreram pessoas e a ilha foi tomada. É assim, quando um único grupo de pessoas pequeno invade Israel, a guerra foi declarada. É a mesma coisa que ter invadido com todo mundo. Não faz diferença a quantidade, como foi. É assim que funciona. Você mandar o exército inteiro ou mandar algumas pessoas invadir algum grupo menor, é a mesma coisa. Da mesma forma, um pequeno pecado é uma declaração de hostilidade a Deus, quanto 10, 20 pecados contra Deus. Afinal de contas, por exemplo, Adão e Eva não cometeram um pecado terrível, não mataram alguém, não fizeram uma coisa assim. Eles comeram lá. Nós meditamos a respeito disso, que propositadamente não era o pecado, o primeiro pecado não é um mal moral universal, que automaticamente Deus colocou na mente de todos nós que sabemos que é errado. Comer um fruto não é assim, só é porque quebrava a relação, porque mudava a relação, botava eu no trono ou eu no lugar em que posso julgar se o que Deus disse é bom ou não. E como nós vemos a diferença entre impiedade e injustiça, e que a impiedade vem antes. Então não é um absoluto moral o primeiro pecado, parece um pecado pequeno, mas tudo que você vê agora como a nossa volta é a consequência disso. Então, nada é insignificante na nossa vida. Por quê? Porque cada um desses atos é um ato
de hostilidade a Deus. Invadir a ilha Malvina foi um ato de hostilidade à Inglaterra. Ela não pensou, não, mas é só uma ilhazinha. Não, foi um ato de hostilidade. Ele sabia que a ilha... Então eu não posso... Na verdade, eu não estou honrando Deus e nem vendo a minha vida como que um sacrifício vivo para Deus, se eu realmente acho que algumas ilhas podem ser tomadas. E é óbvio que cada dia mais eu estou mais exposto a algo maior, mas o meu coração está errado, desde o início. Então, graças a Deus, Deus nos fornece força para reconquistar e recuperar as ilhas que você permitiu que o diabo já tomasse na sua vida, daquela forma que eu falei. E a intenção do inimigo é usar todas essas ilhas para alcançar o objetivo final. Então eu quero falar sobre várias dessas ilhas, mas hoje eu quero falar sobre a campanha inteira primeiro, assim. Há muitas ilhas, não dá para falar sobre todas, né? Mas importantes para nós olharmos de maneira particular. Mas eu quero falar sobre a campanha inteira. Então nós fomos chamados para estar em guerra realmente com o pecado, para ter esse sentimento do japonês de ficar numa ilhazinha e não morrer todo mundo, mas aquela ilha não vai ser tomada a não ser que esteja morto. E não pensar, essa ilha não tem importância, vamos fugir para outra, e para outra, e para outra, e para outra, até que o continente é invadido. Então o propósito nosso, como igreja, meu como pastor, todos nós, de nós nos reunirmos, de nós vivermos a vida para dizer, você está na batalha contra o pecado. Agora, na última pesquisa americana, George Bush tem mais popularidade do que Obama. Mas quando o Obama entrou e o Bush saiu, era o oposto. Mas por quê? Porque as pessoas reclamaram de Bush porque ele fez a guerra no Iraque, manteve os soldados no Iraque, manteve os soldados no Afeganistão, e os americanos ficaram meio cansados de manter soldado lá e gastar dinheiro, e alguns americanos morriam. E o Obama disse, eu vou tirar todo mundo, vou trazer todo mundo de volta. Todo mundo achou isso bom. Aí ele fez isso. E aí agora tem o ISIS, tem o horror, o Oriente Médio está fora de controle. Agora as pessoas pensam, foi um erro ter tirado de lá, agora não há nenhuma estratégia para, está tudo fora de controle, agora vai morrer muito mais gente se a gente quiser de novo não deixar a barbárie tomar conta e não chegar na nossa porta novamente. Então quando tirou os soldados, o terrível aconteceu. Nós naturalmente não gostamos de ouvir falar em guerra, né? No mundo as pessoas são assim, as pessoas querem acreditar que o problema, pode há uma mentalidade assim de esquerda no Brasil, que sempre a polícia é o problema, sempre a autoridade é o problema, é como se você tirasse, mas é engraçado que quando essas pessoas sofrem qualquer coisa, elas ligam para quem? É para a polícia, mas não deviam ligar, deviam chamar o super-homem, não é? E a mesma coisa no mundo. Nós achamos que se você deixasse, né, se você não desse o suporte lá no Iraque, tudo ia ficar certo, mas quando você tirou todo o suporte, então a barbárie tomou conta. Sabe, você acha que a polícia é o problema, manda a polícia tirar uma férias de um mês e você vê como vai ficar o Rio de Janeiro. Manda as autoridades irem tudo para casa e deixar a cidade sem ninguém, e você vai ver como vai ficar a cidade, vai ficar tudo se comportando, não, vai virar a barbárie, é assim. Então, a ideia de que eles podiam voltar para casa e o mundo ficar em paz foi uma idiotice. Hoje eles acham que é pior, e eles reclamam que tem um presidente que não tem nenhuma ação, porque ele não sabe o que fazer, porque sempre lutar contra o mal tem um preço, tem um custo. Então, algumas pessoas às vezes se queixam, olha, por que quando nós estamos diante da palavra de Deus, vamos falar em guerra? Não era melhor falarmos sobre a igreja como assim, uma família? Nós somos irmãos, nós temos Deus como Pai, nós somos filhos de Deus, irmãos e irmãos, estamos em comunhão. Mas, por exemplo, Paulo fala assim em Efésios 6,
para nós: quanto ao mais, amados meus, fortalecer no Senhor e na força do Senhor, e tomai toda a armadura. Tem essa linguagem forte, algumas pessoas não gostam. A igreja devia usar mais a linguagem da família, e não de luta, e não de mortificação. Nós devíamos pensar mais sobre o jugo fácil e o fardo leve. Então, a Bíblia tem muitas imagens para nós, todas elas são importantes. A Bíblia fala da vida cristã como uma vida realmente, nós como filhos de Deus, fala sobre a vida cristã como um agricultor, sabe, que coloca semente, que pacientemente espera. Fala da vida cristã como um atleta, fala da vida cristã como alguém que é um mordomo de Deus, que está investindo aquilo que Deus deu. Fala de nós como discípulos, de escravos, e fala de nós como soldados e como guerreiros. Todas essas imagens e metáforas são importantes, mas quanto mais a Bíblia fala sobre a luta direta contra o pecado e contra Satanás e contra a carne, quanto mais a Bíblia fala sobre verdadeira adoração que nos leva a uma contemplação da santidade de Deus e nos coloca em oposição ao mundo, à carne e Satanás, quanto mais ela lida diretamente com o pecado, mais as imagens vão se tornando graves e menos agradável para os olhos daqueles que querem que a igreja seja mais ou menos uma reunião de autoajuda, palavras boas e animadoras apenas para a vida. E quanto mais nós nos aproximamos com aquilo que a Bíblia ensina de como devemos lidar com o nosso pecado e com o pecado em nossa vida, mais mortal a imagem fica. Tomai a armadura, tomai a espada, mate o pecado, mortifique. As palavras vão ficando mais assim. Isso ocorre por quê, queridos? Porque no centro da nossa libertação, no centro da nossa da maneira com a qual nós ficamos livres para sermos filhos de Deus, o centro de toda a nossa salvação é o assassinato do Filho de Deus. Não é uma imagem bonita de todo mundo em volta da mesa, batendo um papo e sendo livre. Se nós tivéssemos sido salvos apenas com conselhos, bons conselhos, num bom bate-papo, e todos nós tivéssemos sido transformados de maneira pacífica e agradável, dicas éticas para a nossa vida, então a vida cristã não seria um assunto de vida ou morte, não haveria sangue, batalha, mas no centro da nossa fé está a crucificação do ser mais digno e santo que existe. Está o assassinato do Filho de Deus. Isso quer dizer que para lidar com o pecado, Deus teve que morrer, Deus teve que ser assassinado no mundo, na pessoa da segunda Santíssima Trindade. Deus teve que morrer para destruir o pecado que nos destruía. Então é um assunto sério, não é um assunto engraçado, não é um assunto descontraído. No centro daquilo que nos salva está isso. Então o padrão dominante no Novo Testamento de como Deus nos salva, da pena eterna, do poder esmagador do pecado, do seu poder, é que Ele foi morto pelo seu pecado. Ele foi morto pelo meu pecado. Vocês foram mortos junto com Ele, é o que a Bíblia diz. Você vê, a linguagem é pesada, porque essa é a realidade. E vocês, como eu, morremos para o pecado ao morrermos com Ele. Portanto, a Bíblia diz: mate em si mesmo cada pecado pelo qual Jesus morreu. Ele foi morto pelo seu pecado, vocês morreram nele, mate o pecado em si mesmo. Deus nos dá o poder de matar o pecado cancelado. A culpa do pecado é cancelada e automaticamente somos ligados a Deus. O Espírito de Deus habita em nós para nós matarmos agora. 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Essa é a linguagem. Romanos 6 e 2 diz assim: temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte. O nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja reduzido a nada. Como nós que morremos para o pecado, poderemos viver no pecado ainda. Como se nós morremos para o pecado, como nós vamos viver no pecado? Você vê, eu quero falar um pouco sobre as ilhas, mas primeiro nós temos que ver toda a campanha, a seriedade dela. Em Gálatas 2:20
E 5:24, Paulo diz assim: se já estou crucificado com Cristo. Ele diz: mas aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Tem uma visão do que era a crucificação, a violência, o sangue, a morte. A Bíblia diz: todos que estão em Cristo já crucificaram a carne. Foram os soldados que pegaram e colocaram a carne lá. Nós fizemos isso, se estamos em Cristo. Em Colossenses 3:6, a Bíblia diz: vocês já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Romanos 7, 4 e 5, Paulo diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas nós morremos para darmos frutos para Deus. Ou seja, Paulo não diz: desde que Cristo morreu por você, e você morreu para o pecado nele, portanto você não tem batalha nenhuma para batalhar. Não, ele diz: portanto, matem o pecado. Matem o pecado. Essa linguagem forte, pesada, grave. Vamos matar em nós o que matou Cristo, o nosso pecado. Ele então cancelou o poder de condenação do pecado e nos deu poder para mortificar esse pecado. Mas ninguém pode fazer isso, porque só pode ser mortificado o pecado que foi cancelado. Mas essa é o que a Bíblia diz. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Esse é todo o Evangelho. Colossenses 3,5 diz: põe à morte o que é terreno em vocês. Põe à morte, nada fica de fora, nenhuma ilha. Paulo diz assim, do 5 ao 7: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o amor ao dinheiro, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem está falando de Cristo? Nas quais também, em outro tempo, vocês andaram, quando vocês viviam nela. 1 Coríntios 9:27 diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. É isso, essa é o chamado. 1 Coríntios 15:31 diz assim: morro todos os dias. Então ele foi morto pelo seu pecado. Ele morreu por causa do pecado de vocês, dos nossos pecados. Nós morremos nele. Agora mate em si mesmo os pecados pelos quais ele morreu, pelos seus pecados. Não é uma imagem pacífica. Não é uma imagem de simplesmente... quanto mais você se aproxima da luta direta contra a carne, o mundo, Satanás, o pecado, não é uma imagem bonita, é sempre uma linguagem assim, grave, de guerra. Por quê? Porque não é uma linguagem bonita, como o outro falando: é melhor falarmos sobre somos uma família, não falarmos sobre essa coisa de guerra. Isso é abandonar o Evangelho. Isso é você, num único texto, não ter a visão do que a graça de Deus é. Você vê, Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Mas no 13, no mesmo capítulo, Paulo diz: se vocês viverem, se vocês não mortificarem, vocês morrem, sabe? Então, você precisa entender tudo o que o Evangelho abrange. Então, por quê? A imagem não é bonita? Porque o pecado, a realidade do pecado não é uma coisa bonita. Imagine, todo sofrimento humano foi decretado por Deus para a gente entender a feiura do pecado. O centro do que é o pecado não tem nada a ver com o ser humano. As misérias que a gente vê no mundo era para que a gente tivesse uma visão do que o pecado é, que nós, homens mortos em delitos e pecados, não veríamos. Então a morte, tudo que permeia o nosso mundo é destinado por Deus para retratar para as nossas almas e corações a feiura inimaginável e a ofensividade do pecado.
a sua gravidade. Por causa disso, Deus sujeitou o mundo a dor, sofrimento. A Bíblia diz assim em Romanos 8:20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Se o centro do problema fosse o sofrimento humano, não faria nunca nenhum sentido decretar todo o sofrimento por causa do pecado. O pecado tem Deus no centro. Todo o sofrimento a qual Deus sujeitou a criação é para mostrar o que o pecado é e da maneira que ele desonra e rouba a glória e não exalta o Criador, não expressa. Então, para deixar claro quão ofensivo é o pecado, quão feio é o pecado, Deus nos mostra que só a morte por assassinato do ser infinitamente belo podia lidar com ele, com o pecado, como Isaías 53 diz. O pecado é tão feio, tão ofensivo, que a morte de todos os seres humanos em toda a história, bilhões, não pagam o pecado. Você vê, a morte não resolve o pecado. Todos morrem, todos se defrontam com esse horror. Hoje está morrendo milhares de pessoas, bilhões morreram. Tudo isso é para Deus mostrar, isso é a feiura do pecado, essa é a gravidade. Ele é tão feio que esses bilhões de mortes são apenas devido a ele. Paulo diz assim em Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado é tão ofensivo e feio, que a eterna punição a ele não paga o pecado, por isso que ela é eterna. Por exemplo, Apocalipse 14, 10 e 11 diz, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro, Jesus, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. É isso, Deus está nos mostrando, essa é a feiura do pecado. É essa a gravidade, é tão feio, tão ofensivo, que justifica o abate. Por exemplo, algumas pessoas dizem, quando Israel entrou, matou todos os cananeus. A Bíblia diz, é por causa do pecado. Deus disse, eu vou deixar a medida da iniquidade dos cananeus chegaram no topo. Ele diz assim, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. Vai chegar uma hora que meu juízo vai cair sobre eles. Em Deuteronômio 9, 4 e 5 ele diz, quando pois o Senhor teu Deus os lançar fora de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor os lança fora de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações do Senhor teu Deus. Deus diz, eu só estou derramando o meu justo juízo sobre essas nações, elas não têm direito a existir, eu dei tempo à beça, mas agora é o momento da punição. Não é por causa da justiça de vocês que vocês vão ter a terra deles, é porque eles merecem esse fim, como todos merecem, e vocês estão entrando na terra não por causa de vocês, por causa da minha graça. O pecado é tão feio e ofensivo que Jesus conta em Mateus 18, 24, diz assim, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, ele exagera para dizer qual é a dívida do pecado. Então o talento era o salário de uma pessoa normal, que vivesse bem, o salário que você juntava em 20 anos. Você trabalhava 20 anos de maneira digna, ganhando um salário digno, você levava 20 anos para juntar isso. Ele diz 10.000, é você pegar o que você ganha em 20 anos, multiplicar por 10.000, ele está dizendo, essa é a dívida, é impagável. Você ia ter que viver quantas vidas, mesmo que você juntasse todo o seu salário. Você tem que guardar todo o dinheiro que você ganha em 20 anos e multiplicar isso por 10.000 vezes. É a tua dívida é impagável. Essa é a realidade, é tão feia e ofensiva a Deus, que Deus ordenou 1.500 anos, em que milhares de animais eram sacrificados, a lei entregue, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esse era o objetivo, para os homens entenderem o que o pecado é, o que o pecado merece, como o homem não pode ser justificado pelas obras da lei diante de Deus.
Então o conflito com a realidade feia e ofensiva para muitos é porque o assunto do pecado não é um assunto pacífico. É um assunto assim, não é algo agradável. O pecado só pode ser tratado no Gólgota, e se ele só pode ser tratado no Gólgota, então é algo horrível. Porque a visão do Gólgota é horrível. Mas você tem que tratar o pecado dessa forma lá no Gólgota, no seu quarto, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. O pecado tem que ser tratado da mesma forma em todos os lugares. Se nós somos fiéis, cada vez que nós nos encontrarmos com o poder tremendo do pecado, nós vamos tirar a espada e matar. É uma luta até a morte. Você não faz prisioneiros. Você não perde uma ilha e diz, mas é uma ilha. Eu estou com essa aqui, o continente está aqui. Você não perde nada, é uma luta de vida ou morte. É como o Japão estava lutando e os Estados Unidos. Cada ilha estava lutando para a sobrevivência. As bombas caíram lá em Nagasaki e Hiroshima por causa que a ilha por ilha foi tomada. Não existe isso, é uma luta de vida ou morte. Assim, é inteiramente possível que você subestime que o teu chamado é esse. Você nunca pode pedir paz ao pecado, nunca pode dar a ele uma ilha, ou visar a coexistência pacífica com nada que desonre Deus. Nosso inimigo nunca está dormindo, ele nunca quer uma ilha só, ele só quer aquela ilha como um trampolim, é assim. Agora, a nossa sensação é que muito do que a gente pensa ser, a realidade para a qual nós fomos chamados é totalmente diferente. John Owen, talvez o maior puritano europeu, disse, olha, esteja matando o pecado, ou o pecado vai matar você, vai matar você. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8,13. Então, o quão perigoso é o pecado? E como nós devemos colocá-lo para a morte? Como nós devemos ter sucesso nessa guerra? Como Deus nos salva? Como é todo o processo? Então, essa é a razão pela qual nós temos cultos. Nós somos igreja, nós estamos juntos, sabe? Nós juntos lutando contra o pecado no mundo sem Deus. E nós temos que ter a resposta certa em nossas vidas. Você precisa estar ciente do seu chamado, como eu, como pastor, devo pensar, como eu posso estar ajudando o povo, que Deus colocou sob minha responsabilidade a estar matando o pecado. Você tem que pensar, como eu posso ajudar meu filho a matar pecados, a minha esposa, o meu esposo, meu amigo, como eu posso ajudar o meu povo a derrotar o pecado em suas vidas? É essa. Como eu posso ajudá-los a ter sucesso na batalha? Meu filho, minha esposa, meu amigo, meu irmão, todos nós, um com os outros. Primeiro nós precisamos entender quão perigoso o pecado é. O japonês ficava lá na ilha e lutava até a morte, porque ele entendeu quão perigoso era alguém tomar uma ilhazinha. Se ele achasse que aquilo não era perigoso, que não tinha perigo, ele não fazia. Então, uma das razões pelas quais os cultos hoje são entretenimento, são divertidos e brincalhões, e descontraídos e irreverentes, na verdade uma grande tolice, é porque há pouco sentido de qualquer coisa sinistra em jogo em nossos cultos. Então ele pode ser diversão ou simplesmente uma discussão sobre como vamos melhorar a sociedade. Ele pode. Esse culto é para... o culto da nossa geração é para crentes, entre aspas, seguros que a vida cristã é uma diversão. E eles estão querendo convencer o mundo de que o cristianismo é divertido, de que nós estamos nos divertindo e que é divertido, e essa diversão tornou-se palavra comum, para descrever a felicidade no ministério, por causa disso. Mas quando você vem para Romanos 8,13, por exemplo, quando eu era garoto estudando isso, se você viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizer de morrer as obras do corpo, vivereis. Você vê isso, está no mesmo capítulo que diz, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Paulo não tem problema em afirmar essas duas coisas. Ele diz, olha, se você viver segundo a carne, você vai perecer segundo a ira eterna de Deus, não se engane.
Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras do corpo, vocês vão finalmente experimentar plenamente a vida eterna. Paulo não dá uma pausa para dizer agora, eu estou falando isso apenas não é com o que eu estava falando no início ali do capítulo, quando eu disse que nenhuma condenação há. Agora eu quero que vocês entendam que eu não estou falando, como eu disse em Romanos 1,7, aos santos que estão em Roma. Não. Eu estou falando só apenas com aqueles que não são eleitos, que podem estar ouvindo aqui, essa noite, ou lendo a carta. Porque vocês são os únicos que correm realmente, estão indo em direção a morrer assim, o resto está seguro. Essa não é a maneira que Paulo fala com a igreja. Paulo fala com a igreja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e Paulo diz, se pelo Espírito não mortificares as obras do corpo, vocês vão morrer, vocês vão perecer eternamente. Ele quer nos mostrar como as pessoas de Romanos 8:1 vivem, para que ninguém se engane, para que alguém não pense, eu estou em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas eu não mortifico as obras da carne, eu pelo contrário, todas as ilhas já foram tomadas, eu não tenho muita preocupação com isso. Por quê? Porque nenhuma condenação há. Paulo está dizendo, não, eu vou explicar quem são essas pessoas, sobre quais não tem nenhuma condenação, como elas vivem, como é o poder do Evangelho na vida delas, nenhuma condenação há, e ele continua. Esse ele não está falando, eu estou falando só, ele está falando com as mesmas pessoas. Ele diz assim no versículo 15, vocês não receberam o espírito de escravidão para recair de novo no temor, mas recebeste o espírito de adoção. Ou seja, eu falo com cristãos, mas ele diz assim no versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E no 13, se você viver de acordo com a carne, você vai morrer. Não se engane, não acredite que você pode estar em Romanos 8:1 e não está mais em lugar nenhum. Como ele poderia falar assim? Algumas pessoas podem pensar com aquelas pessoas que ele diz, os santos que estão em Roma. Milhares de pastores hoje jamais falariam assim com o seu povo. Na verdade, nós falamos cada vez menos sobre o pecado e falamos sobre males psicológicos, e quando achamos um pecado ruim é só quando ele atinge o ser humano, então a sociedade. Não Deus. Paulo podia falar assim porque o seu entendimento era de que a forma com que as pessoas ouviam a verdade é que determina se elas realmente nasceram de novo. A forma como você ouve Romanos 8:13 é que determina se você de fato está em Romanos 8:1. Quando você ouve falar assim, se você não mortificar as obras do corpo, você vai morrer, como você reage a isso é que prova se você está lá em Romanos 8:1, quando diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por exemplo, 1 João 4,6 diz assim, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então o Filho de Deus, movido pelo Espírito Santo, diz a nós em sua palavra, se você viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Quando você sendo filho de Deus, quando você ouve essa advertência, você vê, isso é um aviso misericordioso de Deus, de como Ele vai me levar em segurança no meio do deserto da vida até o fim. É assim que Ele me leva, me botando nessas batalhas. Essa é a misericórdia de Deus para mim. Ele me capacita e me ajuda a pegar a espada do Espírito e confiar nas promessas da graça e fazer guerra ao pecado, permanecendo naquilo pelo qual eu digo que estou. Deus é o meu capitão, Ele está me levando em segurança para casa, no meio do campo de batalha. Ele diz, no meio do campo de batalha vocês vão chegar, vocês vão ouvir a minha voz. Quando eu falar para vocês guerrearem, vocês vão guerrear. Quando eu falar para vocês matarem, vocês vão matar. É assim que Ele nos leva para casa. E nesse caminho de obediência do cristão, ele goza da garantia de que não há nenhuma condenação sobre ele, porque ele tem esse coração, é a evidência de que ele está lá. Mas uma pessoa mundana diz para si mesmo, quando ele ouve Romanos 8:13, eu não preciso desse tipo de aviso, nenhuma condenação há sobre mim, eu sou um cristão, eu estou seguro, eu sou salvo pela graça, pelo amor de Deus, eu não preciso ouvir essas coisas ameaçadoras, se você viver segundo a carne, você vai morrer. Isso é para outra pessoa.
Claro que é importante lutar contra a tentação, mas não tem nada de morte, e não é essa linguagem grave. Essa é uma maneira que o cristão nominal pensa. Você vê, ele escolhe as partes que ele gosta, as partes que combinam com suas paixões, e não com um novo coração. Então, quando eu era garoto ainda, olhando para esse Romanos 8,13, eu pensei, e essa é a realidade, porque às vezes a gente pensa que existe sermão que é para salvação e sermão para edificação, mas isso é um erro. Todo sermão de edificação, como nesta noite, é um sermão para salvação. Todo sermão é um sermão de salvação, sabe? Todo sermão é parte da campanha do Pacífico, é parte de tomar ilha por ilha, é parte de saber que nada pode estar sobre a autoridade não de Cristo em nossas vidas. Então a vida eterna é encontrada somente no caminho de confiar. Somos levados pelo Espírito a confiar totalmente em Cristo, nos deleitarmos totalmente em Deus, como amantes da verdade, dependentes do Espírito Santo para mortificar os pecados. Você não escolhe o Evangelho. Então toda pregação é sobre parte da guerra, é para ajudar cada um de nós a estarmos nos padrões bíblicos. Cristo morreu pelos meus pecados, eu morri com Cristo para o meu pecado, e agora eu sou capacitado a mortificar os pecados que foram cancelados na cruz, ilha por ilha. Eu devo botar cada pecado à morte. Não existe essa coisa de que algumas ilhas são pequenas e insignificantes. Nada é insignificante. Os santos estão sendo mantidos pelo Espírito através da palavra todos os domingos, todas as reuniões nossas, nos capacitando para essa campanha. Todo sermão é um sermão de salvação, porque ele é o sermão que capacita o povo de Deus a ir em frente na campanha, porque nós estamos sendo mantidos pelo poder do Espírito de Deus através dos meios que Ele determinou para nós, o que significa que todo culto, todo domingo, toda quinta, todos os cultos, é um momento sério, é um momento grave, eternamente sério. Por quê? Porque nós estamos falando sobre coisas eternas. Então o pecado é tão poderoso, tão enganoso, tão difundido, que ou ele é morto ou ele mata. Não existe outra relação. Outra maneira de dizer isso é que matar o nosso próprio pecado é uma forma negativa de descrever o que a Bíblia chama de santificação. Sabe? Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É a mesma coisa, por isso que Paulo em Romanos 8,13 diz: se você não mortificar a sua boca, você morre, você está morto, porque é a maneira negativa da santificação, seguir a paz com todos e a santificação. Matar, mortificar pecado e santificação é a mesma coisa. Isso mostra quão crucial é cada vez que nós estamos diante da palavra de Deus, edificado por elas. Como a gente já tinha visto, Jesus diz assim em Mateus 5,29: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, joga-o fora, pois é melhor que se perca um dos teus membros, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que está dizendo é o seguinte: se você fizer as pazes com o pecado durante a vida, se você desenvolver um padrão de mundanismo no teu cristianismo, que faz você não fazer guerra com o seu pecado, você vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Porque não existe um verdadeiro cristianismo que fez as pazes com o pecado. É isso, ele quer mostrar o quão sério é o pecado, infinitamente sério, nossa luta, porque é assim que Deus nos salva. Seu destino eterno está em jogo, é isso. Então, na nossa justificação, a Bíblia diz que Deus está 100% por nós e não contra nós. Você pode perguntar, então, não é a graça a base da minha salvação por fé? É. Mas é porque a graça que justifica também, na mesma base, nos santifica. Essa é a verdadeira fé, que é o dom de Deus. Não é uma fé diferente do que a Bíblia diz, é porque o Cristo que nos perdoa, com base no seu perdão, Ele manda o seu Espírito para estar em nós, para nós combatermos. É a mesma coisa, é porque a fé que nos conecta com a propiciação
da ira de Deus, a fé que faz isso, ela também nos conecta não só com a propiciação da ira de Deus, ela nos conecta com o poder de Deus. O poder de Deus para mortificar os pecados cancelados. A mesma fé. Então nós não inventamos como Deus nos salva. Deus nos revela como nos salva. Ele fala em Romanos 1 sobre nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas ele descreve depois como essas pessoas são, como elas estão lutando a batalha, sobre as suas ordens. Como Josué ia para o vale e lutava, mas era Deus que estava lá, Deus que dava a vitória. Se Moisés baixasse a mão, perdia. O poder de Deus opera em nós, mas nós vamos fazer, nós vamos lutar. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Seu Filho é a nossa perfeição, mas Jesus não é só a nossa perfeição, Ele é toda a nossa perfeição, mas Ele também é nosso purificador, porque Ele é a nossa perfeição para nos purificar. O dom da fé nos une com o perdão de Cristo, é verdade, mas essa mesma fé nos une com o poder do Espírito Santo. Você não pode ter uma fé que faça uma coisa e não faça a outra, é a mesma fé, o mesmo Evangelho, e essa é a maneira com que Deus nos salva. Você não pode dizer, eu só quero a justificação, eu não quero o poder do Espírito, eu só quero ser tirado da culpa, eu não quero o poder purificador, transformador, eu não quero a santificação, eu só quero ser purificado do mal e da condenação. Não é a salvação bíblica, não é o que Deus diz. É por isso que Paulo não tem dificuldade de dizer nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, depois no versículo 13 dizer, se você não mortifica as obras da carne, você está indo em direção à morte. O que está dizendo é o seguinte, não se engane que você está lá no versículo 1, porque você não está, ninguém pode estar lá e não estar aqui, é a mesma vida. Se você quer ser salvo, se você quer ter certeza que você está nisso, você tem que entender que a fé é ativa na tua justificação e na tua santificação. A fé é o canal não só do perdão, mas é o canal do poder para a santidade. Essa é a maneira que você deve receber isso, essa é a maneira que você tem o Evangelho, você abraça a verdade. Judas fala sobre que toda a ideia de graça ser o poder do Evangelho gera licenciosidade. Ele diz assim, porque se introduziram alguns, Judas 1,4, né? Não precisa falar, só fala 4 porque só tem um capítulo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus. Ou seja, recortaram a Bíblia, assim, sabe? Recortaram o Romanos 8,1 do Romanos 8,13, por exemplo. Ou então, por exemplo, Jesus é o nosso grande pastor nos conduzindo. Hebreus 13, 20 diz assim, ora, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em tudo, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual também seja a glória para todos. Você vê, Ele faz todas essas coisas, Ele nos aperfeiçoa, o poder dEle operando em nós, para nos fazer agradáveis. Essa é a salvação. Então, assim, o pecado é mortal, é perigoso, é grave, mas isso não porque a graça foi substituída pelo mérito, não porque Cristo foi substituído por nós mesmos, e não porque a fé é mudada por obra, mas porque a graça de Cristo e a fé são canais que comunicam o perdão, o poder, a santificação e todas as coisas. Então, como é que nós vamos colocar o pecado à morte para nós encerrarmos rapidamente? O pecado é mortalmente perigoso, o pecado deve ser mortificado. Se você não estiver mortificando o pecado, ele está te matando. Como é que nós podemos ajudar nossos filhos, nossa esposa, eu como pastor, vocês como os irmãos uns aos outros? A resposta é aquilo que nós vimos algumas semanas atrás. Qual é a natureza do pecado? Se você apontar para matar simplesmente algumas coisas e não a raiz do pecado, você não entendeu o pecado. Se você achar que pode matar os frutos sem encontrar a raiz, que é a impiedade. Então Paulo diz, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Ou seja, em última análise, ele está falando sobre as coisas que fazem surgir esses atos. É por isso que Jesus fala sobre o olho e sobre o adultério.
Porque na verdade é uma ilha que vai levar a outro lugar, que vai levar a outro lugar, e mesmo que não chegue àquele lugar final aos olhos de todos, fez o seu trabalho mortal em você, porque mostrou um coração hostil a Deus, um coração que queria algo de Deus, mas não o próprio Deus. Então você tem que matar pela raiz. Jesus diz, Mateus 12:33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou então 7:17, que ele diz, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore doente produz frutos maus. Então, você pode de alguma maneira restringir males, como no mundo. As pessoas podem não matar, roubar, porque se você bota obstáculos para esses frutos, polícia, justiça, essas coisas todas, mas no último instante, o que vale é se pelo Espírito você mortificou as obras do corpo, não se por alguma outra coisa. Se alguém no mundo faz coisas boas ou melhores, e isso você chama de aperfeiçoamento moral, você tem que saber que como a raiz do qual as coisas surgem não foi mudada, tudo isso é pecado diante de Deus. Então nós devemos ajudar a matar o pecado na raiz, em nossa família, nossos filhos, na igreja, um dos outros. E como nós vimos em Romanos 8, em Romanos de 1 a 3, o pecado é uma preferência por qualquer coisa em lugar de Deus. O pecado é valorizar qualquer coisa acima de Deus, não importa o que. Grande parte do discurso social, de um mundo melhor, está totalmente focado no homem, diminuir totalmente Deus. Não tem interesse nisso. Esse discurso é pecado, é tão pecaminoso quanto o oposto. Se nós, qualquer sentimento, pensamento, discurso ou ação que é enraizado em desvalorizar Deus, valorizando algo da criação mais do que Deus, é pecado. Tudo isso é fruto do pecado. Então a Bíblia diz, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Ou seja, nossas mentes estão destituídas de conhecer a verdade de Deus, porque o pecado suprime a verdade. Romanos 1,18. Nossos corações estão destituídos de valorizar Deus sobre tudo, porque o pecado troca a glória de Deus pela criação. Então Romanos 1:23 diz, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens, por isso Deus os entregou para se desonrarem. Ou seja, o que significa que toda a nossa alma está presa na incapacidade de ver Deus, do homem natural, de saboreá-lo, de ter nele o seu prazer final, de achar que qualquer coisa que se interpõe a isso tem que ser mortificado. Então o coração humano é cego para as belezas de Deus, mas ele não é vítima disso, ele ama essa cegueira. João 3,19 diz, e este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quando Jesus viu o rico, ele disse, olha, os homens preferem a riqueza no lugar de Deus, e o coração do homem em escuridão, é impossível ele fazer a diferença. Então ele teve que dizer assim em Lucas 18:27, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Deus precisa quebrar isso, e é por isso que nós somos chamados, nós que pregamos e vocês que pregam, todos nós, a fazer algo impossível, é abrir os olhos dos cegos. Nós temos que retratar as glórias de Deus como as coisas mais maravilhosas. Cada pregação, cada culto é uma pregação de salvação. Nós precisamos ser fiéis às Escrituras para mostrar quão Deus é mais digno, maravilhoso do que qualquer outra coisa. Mas as pessoas não vão saborear simplesmente Deus por causa daquilo que nós falamos. Então as Escrituras estão cheias, apesar de nós falarmos a base, você falar sobre as coisas maravilhosas a respeito de Deus, a Escritura está cheia de ameaças, de como é o resultado de você não ter o prazer em Deus. Então Deus deve ser retratado como totalmente satisfatório, glorioso, mas as ameaças estão lá. Por que então a Bíblia bota as ameaças, se as ameaças não podem produzir um deleite em Deus, um desejo em Deus? Porque as ameaças nos mostram que nós somos cegos, porque mesmo que elas não possam nos fazer ver a beleza de Deus,
Essas ameaças nos mostram, vocês são cegos. Imagine que se alguém fosse cego e nunca ninguém dissesse para ela que ela é cega. Ela não ia saber. Dizer para alguém que ele é cego não faz ele enxergar, mas faz ele saber: eu sou cego e eu não vejo o mundo inteiro que está à minha volta. As ameaças, elas fazem isso, sabe? Ela não cria o amor. Essas advertências na Bíblia, igual de Paulo, se pelo Espírito mortificados, se você não fizer isso, vocês vão morrer. Essas advertências não criam amor a Deus, mas deixa claro: se você não é assim, você está cego. Por exemplo, Jacó amava Raquel, e ele foi dormir lá com a irmã dela, porque enganaram ele, estava escuro. Se alguém tivesse falado naquela noite, assim, alguém bondoso, né, pregando, dizendo: Jacó, essa não é Raquel, você está prestes a ter relações sexuais com outra mulher, isso vai ser um problema, é Leia, e vai ser um problema para o resto da vida. É óbvio que essa advertência não ia fazer Jacó amar Raquel, porque ele já amava, não é? Avisos e de advertência não fazem você amar a Deus, mas eles são realmente úteis quando nossas mentes estão envoltas na escuridão e que nós estamos prestes para ir para a cama com a mulher errada e nós nem sabemos. Ou seja, o cara é cego e não sabe. O cara está sentado no banco da igreja e ele não sabe que é cego. Ele acha que está em Romanos 1, quando na verdade, se ele lesse Romanos 8 todo, ele acha que está em Romanos 8:1, mas quando se lesse tudo, ele ia ver que ele era cego. Ele precisa, todos nós precisamos. Então nós vamos sim fazer ameaças, mas o cerne da pregação é sobre a beleza, a glória infinita de Deus. Mas só Deus pode abrir os olhos dos homens para ver isso. Então, semana após semana, todo culto é para a salvação, toda a mensagem é o percorrer da nossa salvação, é a campanha do Pacífico, é ilha por ilha. Como é que nós vamos ajudar uns aos outros, eu a vocês a mim, todos nós, a ter um coração que mortifica o pecado, que coloca o pecado para a morte, semana após semana, a tempo e a fora de tempo, culto após culto? Nós vamos mostrar a loucura de você valorizar qualquer coisa acima de Deus. Pelo menos nós podemos mostrar isso às pessoas, elas estão cegas. Então, preferir qualquer coisa sobre Deus, sobre a beleza de Deus, sobre o valor infinito de Cristo, é o caminho oposto da santidade. Mas quando você ama a beleza de Deus, a glória de Deus, nenhuma ilha você acha que pode ficar. Toda ilha que você acha que pode ficar, porque há uma hostilidade contra Deus. Então nós matamos a atratividade convincente dos substitutos de Deus. Nós somos ungidos pelo Espírito de Deus, nós queremos então a cada culto ficar saturados da palavra de Deus e retratar a atratividade de Deus infinitamente superior ao pecado. E é isso que faz você vencer. É quando Deus abre os seus olhos para ver a beleza. As ameaças mostram o quão cego alguém é só. Paulo, por exemplo, diz assim em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem Deus. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim: olha, Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Não é por causa nada de Deus, era só porque o que ele está fazendo na verdade é o seguinte: se valoriza, não se vende por tão pouco, não deixe ninguém te usar. É óbvio que não era isso, é óbvio que essa pessoa tem uma visão totalmente humanista do que é o pecado. É uma afronta a Deus, a santidade de Deus e o que o pecado é. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: os gentios são controlados pelas paixões sexuais porque eles não conhecem Deus. É por isso que Paulo diz isso: não com a paixão desenfreada, como os pagãos que desconhecem Deus. O que ele está querendo dizer? É assim que Paulo ensina a santificação na área sexual, por exemplo. Ele diz: a raiz para essa vida que eles levam de escravidão a paixões e a luxúria é que Deus é um cometa errante na vida deles, e o centro, o sol no qual eles giram em torno, em órbita, são as paixões sexuais, é o sexo. A vida deles gira em torno daquilo, eles desconhecem Deus. Deus é um cometa errante, eles estão presos a essa paixão. Por quê? Eles não aprovaram, como diz Romanos 8, 21, eles não aprovaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer o que não deveria ser feito. Já que eles desprezaram Deus como centro da vida,
Deus deixou essas paixões infames ser o centro da vida deles. O dinheiro, o sexo. Então eles desonram, porque eles não conhecem Deus. A vontade de Deus é a santificação, que vocês se abstenham disso. Por quê? Porque eles não conhecem Deus. Isso, ocupar o centro da vida de alguém, é a evidência de que você desconhece Deus. Portanto, a beleza de Deus, o brilho da glória de Deus não é o centro do sistema solar da alma deles. Eles não podem, essas paixões são tudo que eles têm, eles estão presos. É assim que Paulo diz: os cristãos conhecem Deus mais e mais e querem conhecer Deus mais e mais a cada culto, porque eles sabem que é conhecer Deus, é estar nessa órbita dessa beleza de tudo que Deus é, que faz ele vencer qualquer outra coisa que está agora errante, não sendo o centro. Mas muitos cristãos querem lutar contra pecados pós-graduados com o seu conhecimento de primário, mas então eles não conhecem Deus como devem, para enfrentar, para lutar. Conhecer Deus, você pode ler milhares de livros, falar sobre Deus, mas Paulo está falando sobre conhecer Deus. Ele diz: quando Deus é o centro, então você vai ver que a vontade de Deus, a sua santificação sobre a vida sexual, não é o poder do Espírito Santo em nós, porque nós conhecemos Deus, porque Deus é muito mais valorizado para nós do que o sexo. Então nós somos chamados, nós pastores e todos vocês, ao pregarem, para abrir os olhos dos cegos para conhecerem Deus. Cada igreja devia estar aberta com esse propósito: abrir os olhos dos cegos por causa de Deus, não por causa dos homens, por causa de Deus. A Bíblia diz assim, o chamado de Paulo e o nosso, diz assim em Atos 26, 18, 19: o meu chamado, esse é o chamado, para abrir-lhes os olhos e convertê-lo das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo diz: essa é a chamada, é abrir os olhos dos homens para a beleza infinita de Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque os homens são cegos. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4, 6: pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, depois que eu preparo o que eu vou pregar e em oração, eu tenho que colocar todos vocês diante de Deus, porque quando nós, é por isso que a palavra de Deus e a oração andam juntas, porque Paulo não disse que automaticamente depois que você ouve a verdade, você vê a beleza de Deus. Paulo diz assim em 2 Timóteo 2, 25: devo corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. É Deus que abre os olhos. É por isso que os pastores, por exemplo, se dedicam ao ministério da palavra e da oração, porque eles sabem que a palavra não simplesmente sozinha não é suficiente. Então eu tenho que ir diante de Deus. Atos 6, 13 e 4 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 irmãos de bom testemunho, cheios de espírito e sabedoria, e passaremos a eles a tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Você vê, ele junta essas duas coisas, porque eles sabem que a pregação da palavra, sem tempo de oração sobre aquilo, é inútil. Porque o que é pregar é fazer como está no Salmo 119, 18, que diz assim: abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. É assim que nós nos preparamos para pregar, nós, em oração, pedimos: Deus, abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua palavra. E depois que isso enche o nosso coração, nós temos que orar como Paulo, por exemplo, em Efésios 1, 17 e 18: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, e o glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos. Então no final é guerra, mas não é sombrio. Você vê cada passo nosso em todo esse vasto campo que é o Pacífico, com todas essas ilhas. Cada culto nosso é sério, todos os domingos são sérios. Cada culto de quinta-feira é sério, cada reunião nossa é séria. Nós estamos indo ilha por ilha, mas é um negócio feliz, porque o nosso trabalho principal, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, é retratar as glórias de Deus, porque o objetivo de matar o pecado é porque o pecado mata a tua alegria em Deus. Então é feliz, é um negócio feliz. Não é sombrio no sentido de que nós fazemos isso com alegria. Todos nós lutamos a grande luta da fé, mortificamos pecados, mas é algo feliz para nós, porque nós sabemos que o pecado mata a nossa alegria em Deus. É a alegria em Deus.
é tudo que nós desejamos e o que nos impulsiona hoje e por toda a eternidade. E nós sabemos que a única coisa que mata a nossa alegria em Deus é o pecado. Então, nós nos levantamos no poder do Espírito para matar o pecado cancelado na cruz. Vamos ficar de pé, vamos orar. Perigos sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não